Para que você consiga triplicar o faturamento da sua empresa, você precisa entender sobre a jornada do cliente dentro da sua empresa. Então, antes da gente começar, curte esse vídeo, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e bora pro vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Tyson, eu sou gestor comercial, sou formado em administração de empresas, tenho bastante experiência na área, além de certificação como especialista em gestão para oficinas mecânicas. Esse é o resultado que foi gerado em apenas 6 meses de trabalho, mês a mês, dia após dia, ajustando os detalhes, conhecendo os clientes, enfim, colocando em prática o que eu vou te passar agora nesse vídeo. Pessoal, esse resultado aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é um gráfico que eu criei. Isso é de receita, de faturamento, somente de faturamento. Eu não coloquei nenhum custos aqui, porque a venda em si, ela não acontece somente no ato que você passou algo para o cliente, você consertou o carro dele. A venda ela acontece depois também. E aí às vezes a gente está preocupado somente com aquela venda no pátio e quando você está atendendo o cliente, você passa o orçamento de peça, de mão de obra, de serviço, ele fecha, ele autoriza, você conserta o carro, ele faz o pagamento e vida que segue. Talvez você nem lembre mais desse cliente. Mas não é bem assim que funciona. Para que você consiga triplicar o faturamento da sua empresa, você precisa entender sobre a jornada do cliente dentro da sua empresa e não dentro do seu estabelecimento fisicamente, é dentro da sua empresa como um todo. A primeira dica que eu posso te dar é que eu apliquei e que funcionou, tá? Eu falo do que eu aplico e aí se funcionou eu vou trazer aqui para o canal para trazer para vocês essa experiência. Então, primeiro ponto, se você ainda não faz o tráfego pago, faz muito sentido você investir. Se você ainda não consegue contratar uma agência de tráfego, pega alguém que está terminando algum curso de tráfego agora para fazer os testes para você, para que você reduza, aí o custo enquanto você está se organizando, mas isso faz muito sentido. Os anúncios online, eles ajudam demais a atrair mais clientes e detalhe, mais clientes qualificados para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua oficina. Então, isso é um grande fator que faz com que você aumente aí o faturamento da sua empresa, da sua oficina. Segundo ponto, tá no você conhecer o seu público. Existe um livro que eu vou até indicar para vocês que se chama A Arte da Guerra. E uma das partes desse livro é explicado sobre o conhecer o seu inimigo. Uma das artes da guerra é conhecer o seu inimigo. Trazendo para o campo comercial, trazendo para a oficina mecânica, no que diz respeito a atendimento ao cliente, conhecer o seu inimigo é conhecer o seu cliente. Quem que é o cliente que você atende hoje? Tyson, eu não consigo explicar, eu não sei quem é o cliente que eu atendo hoje. Então por que você não conhece o seu cliente? Cliente é relacionamento, venda é relacionamento. Se você não se relaciona com o seu cliente, você está vendendo por vender. Talvez esse cliente ele não volte, talvez você não consiga extrair mais dele, vender mais para o mesmo cliente, que é o que faz mais sentido. Vender mais para o mesmo cliente faz muito mais sentido e é mais barato do que você ir em busca de um novo cliente, ou seja, vender para sua base aqueles clientes que você já tem. Então você precisa conhecer o seu inimigo, ou seja, conhecer o seu cliente. E conhecer o cliente não é um bicho de 7 cabeças, já que você vende, conversa com ele para vender, conversa com ele para conhecer. O que ele faz da vida, onde é que ele trabalha. De repente você está atendendo ali vamos supor que você está atendendo um pedreiro que tem um Palio 1.0. Talvez ele não tenha, qual que é o salário, qual que é a média salarial de um pedreiro no Brasil hoje? Eu não sei na sua região, então você vai entender como é que funciona o salário de pedreiro. Você vai tentar meio que fazer cálculo que os bancos fazem. Lógico que não é aqueles cálculos mirabolantes não, que é mais difícil, eu não consigo fazer. Mas o que eu estou querendo dizer? Você conhecer o seu cliente, e aí eu colocar nesse post de que você está atendendo um pedreiro que tem um Palio 1.0, por exemplo, qual que é o salário de um pedreiro a nível Brasil? E aí você vai pegar esse salário de um pedreiro a nível Brasil e você vai tentar colocar ele hipoteticamente como se fosse aquele cliente que você acabou de atender, que é um pedreiro que tem um Palio. Mas para ele ter um Palio, ele comprou esse Palio financiado, será que ele está pagando as parcelas desse Palio? Talvez. Ou talvez não, talvez ele quitou, ou talvez ele pegou numa obra que ele vai fazer e aí ele pegou como entrada.
usada, alguma coisa do tipo. Para ele manter esse carro, ou seja, fazer a manutenção e gastar na sua oficina, ele tem um limite de crédito, ele tem um cartão de crédito para você aplicar um checklist nesse carro e ele fazer as manutenções preventivas como você quer que faça, que você é mecânico, você tem oficina mecânica, então você tá aí para fazer isso, você tá aí para atender às necessidades do cliente. Mas de repente esse pedreiro que tem um Palio 1.0 pode ser que não seja o público ideal para o seu negócio. Talvez o público ideal para o seu negócio seja uma pessoa que tem um HB20. A pessoa que tem um HB20, ela pode ser pedreiro? Pode. Talvez é um pedreiro que tem uma empresa, talvez é um pedreiro que o cara é muito bom, sabe precificar o serviço dele, então ele ganha bem. Logo, ele tem condições de ter um HB20. Eu não estou discriminando aqui, mas a gente está falando de perfis diferentes de cliente. Então, falar de perfis diferentes de cliente não é discriminar, é você entender exatamente quem é o seu público que você está atendendo hoje e qual que seria o público ideal. A partir do momento que você conhece o seu público, você começa a criar estratégias, você tem uma clareza, a sua mente ela abre mais, ela se expande mais, para você atender mais o seu cliente e melhor, fazer mais com menos. Você vai fazer muito mais com menos esforço a partir do momento que você começar a entender quem é o seu cliente que você atende hoje. E se você fazer essa análise dos clientes que você atende hoje, você tem dificuldade de pagamento, o cliente ele pede desconto todas as vezes que vai na sua oficina, o cliente ele leva a peça todas as vezes que vai na sua oficina, ele quer levar a peça, ele questiona sobre o preço, ele reclama do valor do serviço, enfim, é um cliente que te dá muito trabalho, mas que você continua mantendo ele dentro do seu negócio, você continua atendendo ele, porque você acha que você precisa dele. Não, você precisa mudar a estratégia do seu negócio. Você continua atendendo esses clientes que são da sua base. Só que a partir do momento que você estabelecer uma diretriz, uma política de preço, um processo, um procedimento de atendimento qualificado, aí você vai perceber que você vai tirar o que eu chamo de ervas daninhas. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Algumas oficinas, elas não trabalham com aquele papel filme, aquele filme que passa no volante, passa na manopla aqui, passa no freio de mão, sabe? Aquela proteção que coloca no banco, aquele plástico. O simples fato de você implementar isso na oficina já é uma forma de comunicar a sua forma de atender. E essa comunicação na forma de atender, ou ela atrai melhores clientes que querem todo esse cuidado, ou ela vai afastar os clientes que vão olhar para você nesse nível de qualidade de atendimento. Essa simples atitude de encapar o volante, de encapar o banco para proteger, você vai tirar alguns clientes dali. E tá tudo bem. Porque o cliente vai assustar, não, peraí, se eles estão protegendo o meu banco, se eles estão tendo todo esse cuidado para cuidar do meu carro, o cliente pode associar a um serviço que vai ficar caro. Só que talvez não, o caro é relativo, pode ser caro para ele. Mas outra pessoa que talvez tenha o mesmo carro, que vai chegar e vai ver que você está tendo todo esse cuidado com o carro dele ou dela, ela vai valorizar, ou seja, ela vai enxergar valor no seu serviço. Ou seja, se o serviço tem valor agregado na sua oficina, é organizada, é limpa, protege os bancos, protege o volante, tem uma sala de espera. Se não tem uma sala de espera, tem uma cadeira num canto bem limpo, tem uma água purificada, tem um cafezinho que você oferece. Esses detalhes vão agregando cada vez mais valor e esses valores vão atraindo cada vez mais clientes e clientes qualificados, dispostos a pagar o preço por ser atendido por você, por ser atendido pela sua equipe na sua oficina mecânica. Então, esse é um outro fator muito relevante que faz com que você triplique, aumente, é infinito as possibilidades de aumentar o seu faturamento, de aumentar as suas vendas. E detalhe, você vender mais para o mesmo cliente, você fazer mais com menos esforço, você ter mais lucratividade, mais rentabilidade, mais margem, você consegue trabalhar os seus preços da melhor forma. Só que abre um parênteses aqui, ó. Tudo isso que eu te falei, se for só você quem faz, ou seja, se a sua equipe não fizer, ou se a sua equipe não estiver fazendo, você como empresária, você como empresário, você precisa entender que você é o técnico que está em campo junto com o seu time. Mas eu costumo falar que na área da gestão, o técnico, ele não joga. Ele pode ter sido jogador, mas ele não joga mais. Ele fica ali na beira do campo, só administrando, anotando, tendo a visão de como que o time está se comportando em campo. Se o time está ganhando em campo, ainda tem os pontos de melhorias. Se o time está perdendo em campo, ainda tem os pontos de melhoria, ou seja, tem ponto de melhoria o tempo inteiro. E quem está olhando para esses pontos de melhoria?
quem tem que estar olhando para esses pontos de melhoria para os jogadores que estão em campo, quem são? O próprio técnico e a equipe técnica que faz todo esse trabalho. Então significa que se você está jogando em campo, se você está atendendo, se você está buscando carro, se você está buscando peça, isso está errado. Você precisa estabelecer processos e procedimentos para que você consiga futuramente, se você não consegue agora, contratar pessoas para que elas façam o operacional e você cuide da parte estratégica do seu negócio. Que é pensar em tudo isso que eu te falei do início do vídeo até aqui. Para você pensar em tudo isso, a sua cabeça precisa estar desocupada para você ser produtivo. Ser produtivo é diferente de estar ocupado. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Talvez você esteja muito ocupado na sua oficina, fazendo, que no final do mês você não vê o resultado. No final do mês você trabalhou, tá cansado, não deu atenção para a família, você não deu atenção para o filho, não deu atenção para a sua equipe, não deu atenção para a sua empresa. Talvez sua empresa está precisando de algum ajuste, de alguma coisa ali dentro do seu estabelecimento, uma manutenção de um equipamento que você está só postergando. Por que você está postergando? Porque você está exausto, porque você está muito ocupado. Logo você não está pensando nas partes que realmente importam, que é o que? As peças, as engrenagens nos lugares certos. Se você não tiver concentração no que você está fazendo, você não vai crescer. Você vai só continuar do mesmo jeito que está. Talvez você se acostuma com isso, que eu vejo vários mecânicos a nível Brasil fazer, é se acostumar com essa situação, sempre funcionou assim e não acredita mais que vai mudar. Ou seja, criou uma crença em cima disso de que não muda. Então, esse parênteses que eu abri é só para te explicar que você precisa sair do operacional. Se você estiver no operacional, sua empresa não vai crescer. Isso é fato. Se você não sair do operacional, sua empresa vai continuar do mesmo jeito que está. Porque se você está no operacional, quem está fazendo a sua empresa crescer? Não, mas espera aí, eu estou atendendo, eu estou vendendo, eu sei, eu faço, mas só você faz. Ou seja, a sua empresa ela acontece só dentro da sua cabeça, ninguém mais pode vir te ajudar, faria muito mais sentido. Eu sei que sem você, eu sei que isso preocupa, isso dá medo de você sair de cenas, de você sair de campo e ir para a beirada do campo só administrar o seu time. Eu sei que isso gera medo. Mas você precisa se qualificar, se especializar na questão de liderança, de treinamento do seu time, de você se comunicar melhor com a sua equipe para fazer a sua empresa crescer do jeito que você pensa que ela tem que ser. Você não tem que atender bem? Não é só você que tem que atender bem, o seu time tem que atender bem, mas para o seu time atender bem do jeito que você acha que é atender bem, quem vai treinar o seu time se você está ocupado? Quem vai treinar a sua equipe? Quem vai falar para a sua equipe para onde estamos indo? Porque não faz sentido trabalhar num lugar que a gente não sabe onde a gente vai chegar. As pessoas não ficam em lugar assim. As pessoas estão valorizando hoje em dia crescimento, evolução. Se você está no operacional, saia do operacional o mais rápido possível e vai entender sobre os números da sua empresa, vai entender sobre o público ideal que você quer alcançar, vai investir em anúncios online, em tráfego pago, vai fazer um cadastro no Google se você não tiver ainda, mas se você tiver, otimiza isso. Se você hoje tem uma equipe de tráfego, faça reuniões semanais com essa equipe de tráfego para você entender sobre as métricas, as nomenclaturas, quais são as estratégias que o pessoal da equipe de tráfego está fazendo lá para atrair mais cliente. Se você hoje tem uma agência de tráfego, mas você não está tendo resultado, é o momento de talvez ou você trocar de agência ou você de fato fazer uma reunião com essa galera e entender o que está sendo feito de bom, de ruim, de errado e ajustar. Como empresário, você precisa ter resultado. Isso é fato, isso é lógico, na verdade, isso é óbvio. Se você tem uma empresa, você quer ter resultado. Não faz sentido você ter uma empresa para não ter resultado. Uma empresa ela sobrevive de vendas. Lógico que de toda gestão, mas sem venda não tem empresa, não tem por que ter empresa. Então você precisa entender sobre o que está acontecendo no seu negócio. Porque se de repente você contrata uma agência de tráfego e deixa Deus dará, você vai continuar esperando o cliente cair do céu. E não vai acontecer. Você vai ser empurrado pelo mercado. Tudo bem. É um mercado promissor, em expansão, com uma fatia de mercado muito grande, né, no ramo de serviço para oficina mecânica. O mês que você vende, que você acha que vendeu bem, mas todos os clientes que passou na sua empresa, que passou na sua oficina, são clientes passantes, ou seja, aquele cliente que passou na porta e fez algum serviço, você não está vendendo. Você não está fazendo a gestão comercial, você está sendo empurrado pelo mercado. Mas até quando que você vai ser empurrado pelo mercado? Porque esse empurrão que eu estou dizendo aqui, que o mercado te dá, ele te dá devido à sazonalidade. Sazonalidade é o comportamento do consumidor em determinadas épocas do ano. Por exemplo, Natal é um mês sazonal.
No Natal, que é o mês de dezembro, a gente tem muito dinheiro na praça, vamos dizer assim, 13º, férias, é um mês festivo, né? E tem um Natal onde as pessoas vão fazer compra de roupa, arruma um carro, vou viajar, vou passar as férias em outro lugar, então precisa arrumar o carro. É um mês sazonal. Agora, vamos dar outro exemplo de um mês que pode ser que não seja sazonal para a oficina mecânica. Eu vou dar um exemplo, o mês de março. O mês de março pode ser um mês bom para a sua oficina. Por quê? Fevereiro é carnaval. E fevereiro é o mês sazonal. Já março pode ser que não seja. O que eu tô querendo dizer é que o mercado ele se comporta dessa forma. O consumidor ele se comporta dessa forma. Pode ser que a sua oficina enche, lote no mês de fevereiro, no mês de dezembro. E pode ser que em março ela esvazie. Ou pode ser o contrário. Pode ser que em fevereiro os seus clientes... É por isso que você precisa entender o comportamento, conhecer o seu cliente. Porque pode ser que na sua oficina, tem muitas oficinas que em fevereiro fica cheia, lotada de carro, porque a galera daquela oficina, o público daquela oficina, os clientes daquela oficina, eles vão viajar, logo eles vão fazer a manutenção antes. Já tem outros lugares, outro tipo de comportamento do consumidor que o cliente ele não vai levar o carro na sua oficina em fevereiro, ele vai deixar para levar quando ele voltar de viagem. Pode ser que o cliente tome uma decisão errada, mas o cliente pode decidir isso. Porque ele vai decidir, o cliente ele compra de você pelas razões dele. Você só tem o trabalho de incentivar essa razão. De instigar para que ele, de colocar comercial, fazer promoção, chamar atenção para que ele vá até a sua oficina. Mas ele compra sempre pelas razões dele. Então o fato dele viajar em fevereiro, que é errado, e deixar para fazer manutenção depois que ele voltar de viagem, talvez funcione para ele, talvez ele quer economizar, ele não quer gastar na ida e na volta, ele quer gastar só na volta. Então em março ele volta para sua oficina. Então vamos supor que vários dos seus clientes decidem fazer isso. Significa que no mês de fevereiro, que é considerado mês sazonal por conta do carnaval, feriado prolongado, pode ser que sua oficina fique mais vazia. Em março ela encha. Mas pode ser que ela em março fique vazia e em fevereiro ela lote. E talvez você não consiga atender. Então isso é sazonalidade. São picos de crescimento no faturamento, nas vendas, que você tem em determinadas épocas do ano. Quais são as épocas festivas que a gente tem no ano? Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças, enfim. Todas essas épocas festivas, elas são consideradas sazonalidade. Na Páscoa, por exemplo, o que se vende muito na Páscoa, né? Chocolate? E o que acontece com as empresas de chocolate? Elas vendem mais, ou seja, o mercado sazonal para elas vai ter um pico de crescimento muito grande nessa época do ano, que é a época de Páscoa, onde eles vendem muito chocolate. Logo, eles vão ter que aumentar a produção, fazer um planejamento antes para eles conseguir produzir, fazer pesquisa de mercado, como é que está o comportamento do consumidor, quanto que mais ou menos eles vão vender no mês que chegar a Páscoa ou um mês que antecede a Páscoa. Funciona assim. Então, para a oficina mecânica, também funciona dessa forma. Então, para você entender tudo isso que eu estou te falando, você precisa sair do operacional e começar a estudar o seu negócio, começar a olhar para o seu negócio de forma mais estratégica, mais inteligente, que aí você vai produzir mais. Produtividade é fazer mais com menos esforço. Você vender mais com menos esforço. Você ter mais lucratividade, vendendo mais para o mesmo cliente. Então é assim que funciona, é assim que você vai conseguir triplicar o faturamento da sua empresa. Outra dica importante está relacionado ao checklist que você aplica nos veículos. Se você não tem ainda esse padrão de atendimento, de aplicar um checklist de venda no veículo dos seus clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Só que existe técnica, existe estratégia para você aplicar o checklist no carro do cliente. O cliente que ele chega na sua oficina para trocar óleo, o que vai acontecer? Ele chega na oficina, ele quer saber quanto que é para trocar o óleo. Coloca lá o 5W30. E o filtro. E aí o que você faz, ou o que o mecânico vai fazer, não sei se você tem vendedor na sua oficina, mas o que vai ser feito? Vai ser feito simplesmente a troca de óleo. Ninguém vai oferecer mais nada para esse camarada, para esse cliente, para essa cliente? Ninguém vai oferecer mais nada para ele? Porque vender é oferecer. Se você não oferece, você não tem oportunidade de venda. O não, nós como vendedores, né, empreendedores, vamos dizer assim, a gente tem que estar acostumado e aprender a lidar com o não. Porque lidar com o não vai fazer com que você busque cada vez mais o sim. Então você vai tomar não de um, não de outro, não de um, não de outro. E aí você constrói a sua base de clientes com atendimento, com qualidade, com pós-venda e tudo mais. O cliente, quando chega na sua oficina, ele se sente confortável, ele se sente seguro, ele se sente confiante. Essa confiança,
esse conforto, né? Sabe, essa segurança que o cliente sente dentro da sua oficina não assusta ele. Quando eu comecei no ramo de oficina mecânica, eu escutei muito de alguns clientes: eu não gosto de entrar dentro de uma oficina, busca meu carro para mim, porque eu não gosto de ficar dentro da oficina, porque quando eu entro na oficina eu sinto uma angústia, porque eu sei que eu vou ter que gastar no meu carro, eu sei que eu vou ter que eu mando trocar o óleo, sai dali gastando muito mais do que uma simples troca de óleo. Mas a gente que é do ramo, a gente que trabalha na área, a gente que sabe o que acontece com os veículos e por que vai trocar óleo e sai gastando muito mais do que o simples preço da troca de óleo, a gente sabe. É a falta de manutenção preventiva, é o serviço de outras oficinas e de outros mecânicos que fizeram ali, mas não fizeram uma manutenção adequada para aquele veículo, para aquele tipo de veículo, e quando chega na nossa, que é padronizada, que a gente coloca como foco a qualidade no atendimento, a qualidade no serviço prestado, a gente sabe que quando chega na nossa oficina isso vai acontecer, isso tende a acontecer. Mas aí é que tá. Qual que é o público que você está atendendo? Qual que é o tipo de cliente que você está atendendo? Esse tipo de cliente que você está atendendo valoriza o seu procedimento? Esse tipo de cliente que você está atendendo, ele sabe que ele vai chegar na sua oficina, ele pode sair dali gastando muito mais do que ele esperava, mas com a certeza de que o serviço vai ficar de qualidade, que o carro dele vai ficar organizado, que esse carro dele não vai correr tanto risco de dar dor de cabeça para ele no meio da rua, em qualquer lugar que seja. Ou seja, tá saindo dali com uma manutenção bem feita, um cuidado bem feito no carro. Se ele sente isso, não tem por que se preocupar. Só que para tudo isso acontecer, você precisa entender e conhecer o seu cliente. Se você não conhece, você não vende. Se você não vende, você não fatura. Se você não fatura, aí é só ladeira abaixo, tá? Então esse é um ponto importante, que é em relação à aplicação do checklist, de você vender mais para o mesmo cliente, oferecendo, mas sabendo o time certo de oferecer. Se você vai trocar o óleo, o cliente chegou procurando por troca de óleo, vai lá, abre o capô do carro, escorre o óleo, sobe o carro no elevador, escorre o óleo, troca o óleo do cara, troca o filtro. Aproveitando que o carro está erguido, ou não sei se você faz no chão, enfim, não custa você oferecer um filtro de ar do motor. Talvez você está deixando de fazer isso. Um filtro de combustível, talvez você está deixando de fazer isso. Um filtro de ar condicionado. Isso faz, não, mas é R$20, é R$30 a mais, beleza, mas R$20, R$30 a mais te ajuda muito no final do mês, te ajuda muito no final do ano. Se você vende R$20, R$30 a mais para cada cliente que entra na sua oficina, quanto que isso dá no ano de faturamento? Quanto que isso dá no ano de crescimento em vendas, de resultado para a sua oficina? Não, mas a gente vai perder tempo. Quanto custa não vender? Me responde essa aí. Quanto custa não vender? Custa muito caro. É imensurável você não... essa pergunta de quanto custa não vender. Porque se você vende, você tem faturamento. Se você tem faturamento, você gera caixa. E caixa é rei. Se você tem caixa, você tem mais fôlego, vamos dizer assim. Quanto mais caixa você tem, mais fôlego você consegue ter para você respirar, para você pagar suas contas em dias e você fazer os investimentos de melhorias na sua empresa. Se você hoje não consegue pagar uma agência de tráfego pago, significa que você está vendendo mal. Porque você não está gerando caixa para você fazer investimento na sua empresa, para você vender mais. E vendendo mais, você gera mais caixa e você faz mais investimento. Contrata uma equipe melhor, contrata profissionais mais qualificados, você se qualifica cada vez mais como gestor, como empresário. Há muitos benefícios quando você sai do operacional e vai para o estratégico da sua empresa, para o tático da sua empresa, sabe? Você é a cabeça pensante do seu negócio. E não somente o atuante, a pessoa que vai estar lá no chão, no pátio, executando, mas quem está fazendo a sua empresa crescer. Então, outro ponto importante é essa aplicação do checklist para triplicar e aumentar o faturamento do seu negócio, aumentar o faturamento da sua empresa. Outro ponto também muito interessante, muito importante, é o pós-venda. Depois que o cliente sai da sua oficina, você precisa fazer o pós-venda. Perguntar para ele como é que foi o atendimento, se o serviço prestado ficou do agrado dele. Você manda uma mensagem. Eu particularmente gosto de ligar diretamente para o cliente. Quando o cliente sai da oficina, você tem alguns sistemas, eu não sei se você tem sistema na sua oficina, mas se não tiver, você coloca uma mensagem ali no WhatsApp, favorita ela, salva no seu WhatsApp, e aí quando o cliente sai da sua oficina,
você manda uma mensagem para ele. Meia hora depois, ou assim que ele tirar o carro da oficina, cara, ele vai estar dirigindo, ela vai estar dirigindo. E o fato de chegar uma notificação de uma mensagem do lugar que ela acabou de sair, que ele acabou de sair, dizendo assim, ó, obrigado pela preferência, volte sempre, que bom ter você conosco, alguma coisa do tipo. Isso é fazer o pós-venda. Isso é você comunicar para o cliente que você não está ali só para vender para ele, mas você está ali para prestar um serviço de qualidade com atendimento de qualidade. E faz com que o cliente volte, faz com que o cliente te indique cada vez mais, faz com que o cliente fale bem de você. E outro detalhe muito importante, esse relacionamento é uma construção. Quanto maior ele fica, mais fãs da sua marca, fãs do seu negócio você vai alimentar. Você vai ter cada vez mais fãs do seu negócio. E quando esses fãs do seu negócio, esses clientes que você alimenta um bom relacionamento e tudo mais, você dá mimos, você dá brindes, alguma coisa do tipo, quando você for fazer ajustes de preço, seja numa peça, seja na mão de obra, o cliente não vai nem quase que nem perceber. Por que ele não vai perceber? Porque ele entende que tem valor agregado no seu serviço. Preço é diferente de valor. Preço é monetário, né? Aquilo que a pessoa paga, ela tira do bolso e passa para você porque você prestou um serviço. Agora, valor é o que você deixa de sentimento, de sensação para aquele cliente, para aquela pessoa. Então, você entrega valor para os seus funcionários, você entrega valor para a sua empresa que é sua, você entrega valor para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus clientes. De que forma que você entrega valor? Então, você agrega valor na vida das pessoas, as pessoas vão te valorizar cada vez mais. Logo, quando elas forem comprar algo de você, ou quando elas entrarem na sua oficina e você passar o orçamento, vai ser muito mais fácil você fechar aquela venda. Talvez você receba um cliente que veio com a pesquisa de mercado na mão, passou na oficina A, B e C, chegou na sua, é mais caro. Mas é mais caro por quê? Porque talvez ele não está enxergando o valor que é ser atendido por você na sua oficina. São vários os pontos que eu poderia citar aqui. Esse vídeo duraria tempos e tempos, porque vendas é uma área muito vasta, né? Existem várias técnicas e vários conceitos e vários jeitos de atender. Tá? O que eu estou passando para vocês aqui é o que eu vivo, é o que eu faço e é o que funciona até hoje. Tanto é que eu aumentei muito o meu faturamento, principalmente no ano de 2023, que eu comecei a ajustar esses detalhes, eu comecei a sair um pouco mais do operacional e comecei a focar mais no estratégico da empresa. Eu tenho um gráfico, eu vou até colocar aqui no vídeo para vocês, o primeiro semestre do ano, ou seja, os primeiros 6 meses do ano, de janeiro a junho, eu tive um pico de faturamento muito diferente do que eu tive no meio do ano para o final, que é o segundo semestre, né, final do ano. Então, no segundo semestre do ano, de julho até dezembro, o meu faturamento ele duplicou, ele triplicou. Porque eu fiz esses pequenos ajustes que eu falei aqui para você. Esses pequenos ajustes geram um impacto muito grande. Porque na hora que você começar a pensar nos ajustes para a sua oficina mecânica, nos ajustes para a sua empresa, os ajustes necessários, sabe, que precisam ser feitos, você vai começar a olhar para os seus funcionários, você vai começar a olhar para os uniformes, você vai começar a olhar para o pátio, se está sujo ou não. Você vai começar a enxergar coisas que talvez você está cego, talvez você está míope, porque você está muito só no operacional. Ou seja, você é escravo da sua empresa, você é empresidiário. Então é isso, é assim que funciona, é assim que você consegue triplicar o faturamento da sua oficina, aplicando o checklist, fazendo pós-venda, entendendo quem é o seu público ideal, entendendo quem é o seu público-alvo, conhecendo o seu inimigo, investindo em tráfego pago, em anúncios online, alimentando cada vez mais a plataforma do Google ali, o ranking, né, o posicionamento da sua empresa, da sua oficina. E isso vai fazer com que você triplique, com que você aumente o faturamento da sua empresa. Se você não está olhando para essa área, se você tem preguiça, ou se você está deixando para depois, você está deixando o dinheiro na mesa. Porque são essas coisas maçantes, chatas, que fazem com que a gente tenha resultado. São os pequenos detalhes que precisam ser ajustados uma única vez. Você não precisa estar lá toda hora, o tempo todo, não. Você faz os ajustes e deixa a coisa acontecer. Teve resultado? Vai lá e melhora um pouco mais daqui a um tempo. Beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns. Vou deixar um presente aqui embaixo para vocês. Nesse link aqui de baixo eu deixo para vocês o checklist e também um resumo de tudo que eu falei aqui para vocês, de como que você vai aplicar, tá, essas estratégias, esses pontos-chave de ajustes aí para sua oficina mecânica, para sua empresa, para que você triplique o seu faturamento. Então eu desejo sucesso para vocês. Curte esse vídeo, não deixa de compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, para os seus amigos, para os seus amigos que são empresários, donos de oficina mecânica, que precisam entender também sobre isso. E vamos para cima. Valeu, sucesso!